palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Vamos então saborear e degustar mais uma divina liturgia. Hoje, e começando pelo Evangelho, para depois chegar nas leituras, parece que o Evangelho de hoje vai estar colocando em nós medo, certo? Aparentemente o Evangelho está tocando terror. Nossa, o céu vai estremecer, as estrelas vão cair, o sol vai escurecer. Isso tudo, à primeira vista, pode nos dar a impressão que nós precisamos ficar com medo. Mas Jesus está falando de coisas simples. Por exemplo, qual é o melhor momento de plantar o milho? Oi? Sim, mas qual é o mês? Mês de março. No mês de março a gente planta o milho para colher que mês? Mês de junho. Já é tradição, né? Então, lá o dia de São José, normalmente... É São José? Pronto. No dia de São José a gente planta o milho para colher em junho. Mas por que a gente faz isso? A gente inventou isso do nada? Não. A gente sabe que o ciclo do milho, ele até pode nascer em outras épocas. Mas se você plantar nesse tempo certo, você vai colher bons milhos no mês de junho. Assim é nas outras tarefas. Por exemplo, a temperatura começa a aquecer, as chuvas começam a cessar. Está chegando quem? O verão. Começa a desabrochar as flores. Está chegando quem? As folhas estão caindo. Está chegando quem? Muito bem. O frio chegou. Está chegando quem? O inverno. Então, essas características mostram para nós a estação do ano que está chegando adiante. Então, a gente se prepara, não é assim? Estação das chuvas, o que a gente faz? Procura andar sempre com a sombrinha, um guarda-chuva, não é assim? Os pilotos, não é não, Ademar? Procuram andar com a capa perto já, ali, à mão, para usar a qualquer momento. No verão a gente fica mais tranquilo, a gente procura, na nossa cultura ocidental, usar menos roupa por causa do calor. No lado das Arábias eles usam mais roupa justamente para se proteger do calor. Mas a gente se prepara, dentro da nossa cultura, a gente se prepara para passar por aquela estação. A época das flores, quem é romântico quer dar flores para sua amada, para sua filha, para sua namorada, sua esposa, não é assim? Por quê? Porque ali as flores estão em abundância, então você tem mais oportunidade de fazer aquele gesto. A gente vai se preparando para se adequar a cada estação. Jesus está dizendo a mesma coisa no Evangelho de hoje. Vocês, quando olham para os aspectos físicos da terra, conseguem reconhecer o que virá adiante com alguns meses de antecedência. Quando vocês olharem para esses aspectos que eu estou falando, o sol escurecer, a lua perder seu brilho, as estrelas caírem, essas coisas são sinais desse tempo que vai chegar, desse tempo onde o Filho do Homem retorna para fazer o seu julgamento. A primeira leitura a gente viu que São Miguel foi determinado para lutar pelos eleitos, não é assim? Foi o que a gente ouviu na primeira leitura. A segunda leitura a gente ouviu dizer que o sacrifício que os sumos sacerdotes faziam era ineficiente, precisava tempo fazer mais e mais. O único sacrifício perfeito que nos traz a santidade, que nos traz a perfeição, que nos deixa mais perto de Deus, é o sacrifício de Jesus. Por isso que o altar hoje, de maneira poética e simbólica, nós podemos dizer que o altar é o Monte Calvário. A cruz é a patena e o cálice, de onde o sangue de Jesus derramou. Né? O sangue de Jesus derramou pela cruz, caiu no chão. O corpo de Jesus estava pregado na cruz. Então, o conjunto patena mais cálice cumpre o papel da cruz. E o momento em que o padre impõe as mãos na epíclese, suplicando o Espírito Santo, é exatamente o momento da morte de Jesus. 3 da tarde, naquela sexta-feira do mês de Nissan. Não vou arriscar agora não, que eu não me lembro. Mas é um mês instituído por Deus. No dia 3 daquele mês, Jesus morre às 3 horas da tarde.
E por incrível que pareça, a gente não se percebe, porque a gente quer mostrar aos nossos irmãos, sobretudo, que nós amamos o Deus vivo, que nós adoramos o Deus vivo, mas a grande verdade é que nós adoramos Deus morto. Jesus na hóstia consagrada, ele está morto. Porque quando a gente diz, fazei deste pão e desse vinho o corpo e o sangue de Jesus Cristo, que a gente vai comungar a nossa salvação, Jesus disse, o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Onde foi que Jesus deu a carne dele? Na cruz. A salvação entrou no mundo em que momento? Quando ele morreu. Jesus vivo não nos trouxe salvação. Jesus chagado não nos trouxe salvação. Jesus cuspido não nos trouxe salvação. Quem nos trouxe salvação? Jesus morto. Então sim, nós adoramos um homem que morreu. Mas esse Jesus que morreu está mais vivo do que todos nós, juntos e saudáveis, vivos nesta terra. Por quê? Nós que somos cristãos vivemos cotidianamente os paradoxos e contradições da vida humana. Aquilo que é lógico, aquilo que é correto para este mundo, para a ciência deste mundo, para Deus não faz o menor sentido. E nós cristãos comungamos um pouco dessa, vamos dizer, loucura, né? Que é pensar a lógica de Deus. E uma dessas loucuras é essa. Nós adoramos um homem morto na Eucaristia, quando consagramos. O corpo, a hóstia consagrada, é o corpo morto de Jesus que nos deu salvação. Então veja, este corpo morto de Jesus é fonte de vida. A gente encontra vida por causa do corpo morto de Jesus. E Jesus, ao falar desses sinais do que vai acontecer, não deve ser para nós uma preocupação, sabe por quê? Porque se nós vivermos a justiça, e vivendo a justiça, Ademar, alcançarmos a santidade por causa da prática da justiça, se isso que foi descrito aqui vai acontecer hoje, amanhã ou depois, para nós é irrelevante. Por quê? Porque nós estaremos vigilantes, porque nós não vamos descuidar na nossa tarefa, que é amar ao próximo como a nós mesmos. O cristão tem 3 tipos de pensamento nesta ordem. Deus é o primeiro, o irmão é o segundo e eu sou o terceiro. Isso na equivalência de importância. O que é mais importante na vida do cristão? Deus. A segunda coisa mais importante na vida do cristão? O irmão. A terceira coisa mais importante na vida do cristão? Ele próprio. Porque Jesus manda a gente amar ao próximo como a nós mesmos. Imagine aí, Beatriz, você chega para uma pessoa e diz a essa pessoa, eu te amo. Só que você, ao dizer isso para essa pessoa, está há uns 5 dias sem tomar banho, a roupa está toda rasgada, né? Mas você chega para a pessoa e diz, eu te amo. Pergunta a você, essa pessoa vai acreditar que você ama? Não, como assim me ama? Né? E você não se cuida? Como que você pode dizer que está amando, se preocupando comigo, se você não se preocupa com você mesma? Então essa é a dinâmica. Eu preciso me amar, cuidar de mim, cuidar do meu corpo, que é diferente das vaidades humanas. Cuidar do corpo, cuidar da beleza do corpo, cuidar da aparência do corpo, para entregar este corpo o mais perfeito quanto possível a Deus, porque ele não nos pertence. Faz parte daquilo que Jesus ensinou. Amar ao próximo como a nós mesmos. E amar ao próximo significa dizer, toda a nossa vida, toda a nossa preocupação é para o bem-estar do outro. Então o cristão, ele tem como meta de vida nesta terra o bem-estar do outro. Eu preciso olhar, por exemplo, para Ademar, enquanto músico da nossa paróquia, enquanto ser humano, e pensar o que eu posso fazer para ajudá-lo enquanto ser humano. Eu enquanto ser humano, eu enquanto padre, eu enquanto religioso, posso fazer o que para que a vida do Ademar seja melhor, para que a vida de Beatriz seja melhor, para que a vida de Dantas seja melhor, de Antônio, de Paulinha seja melhor. O que é que eu posso fazer? Qual é a minha contribuição para que isso aconteça? Esse é o objetivo do cristão. Se todos os cristãos fizerem isso, o que é que vai acontecer? Vai se criar um ciclo de beneficiamento mútuo.
Um vai olhando pelo outro, um vai se importando com a dor do outro, um vai procurar ajudar o outro, e todos são assistidos igualmente. É a isso que Jesus nos chama. E a liturgia de hoje não quer nos colocar medo. O céu vai escurecer, o sol vai escurecer, as estrelas vão cair. Meu Deus, será que vai cair uma estrela na minha cabeça? Não é? Os mais afoitos vão pensar logo isso. Será que vai cair uma estrela na minha cabeça? Meu Deus, eu vou estar aqui vivo para ver isso. O dia e a hora ninguém sabe. A nossa parte nesse cenário todo qual é? Viver uma vida de justiça e santidade. Se nós nos preocuparmos com isso, não precisaremos nos preocupar com a segunda vinda de Jesus, que pode ser antes do final dessa missa, pode ser daqui a 10 milhões de anos. Nós não sabemos, porque, segundo Jesus, nem mesmo o Filho sabe. Só quem sabe é o Pai, que está nos céus. Os anjos não sabem. Então não adianta ficar fazendo conta. Acho tanta graça que isso está escrito e alguns irmãos evangélicos não aprendem, ficam fazendo conta para saber quando vai ser o fim do mundo. 2012 foi a última aposta, né? Eu lembro que eu dizia em 2012, olha, não quero saber de fim do mundo em 2012, porque eu tenho um compromisso até 2020. Quando chegou 2020 eu renovei o compromisso. Porque, gente, é um absurdo. As pessoas querem nos dominar, as pessoas querem tomar conta de nossa vida, querem nos enganar e fazem isso usando a palavra. Por isso é necessário que a gente tenha intimidade com a palavra de Deus, para que quando a gente se depare com uma leitura como essa do livro do Evangelho de hoje, a gente não se assuste, porque a primeira leitura garante que quem vai estar lutando por nós, pelos justos, o arcanjo São Miguel. Ele foi designado para isso, para essa batalha final. Então, quando chegar o momento, o arcanjo São Miguel estará nos defendendo. E ele não perde batalha, porque ele luta em nome do Deus Altíssimo. Que a gente possa fazer o esforço para viver a vida de justiça e santidade, e que quando Jesus voltar na segunda vez, nos encontre praticando a justiça e vivendo a santidade. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nossa Mãe Maria